E se eu te dissesse que uma única mulher foi capaz de desafiar um povo inteiro, manipular reis e enfrentar até mesmo Deus, você acreditaria ou acharia exagero? A história de Jezabel começa longe de Israel, em uma terra marcada por deuses pagãos e rituais sombrios. Filha do rei Etibaal, ela não era apenas uma princesa comum. Menos cresceu aprendendo sobre poder, controle e influência. Desde cedo, entendeu que a autoridade não se conquista apenas com força, mas com estratégia. Quando Jezabel se casa com Acabe, rei de Israel, não é apenas uma união política. Menos é o início de uma transformação perigosa. Ao chegar ao reino, ela traz consigo não só sua cultura, mas também sua fé em Baal. E pouco a pouco, aquilo que era um povo dedicado a Deus começa a se corromper. Mas Jezabel não se contenta em influenciar nos bastidores. Ela age, manipula, controla. E Acabe, um rei que deveria liderar, começa a se dobrar. Altares são erguidos. Profetas são perseguidos. O medo se espalha. E Jezabel se torna mais do que uma rainha, menos. Ela vira um símbolo de poder absoluto e corrupção sem limites. Só que toda ascensão tem um preço, e é aqui que a história começa a ficar ainda mais intensa. À medida que Jezabel consolidava seu poder, Israel já não era mais o mesmo. A adoração a Deus havia sido substituída por rituais a Baal, e qualquer voz contrária era silenciada. Mas havia alguém que não se curvava: o profeta Elias. Enquanto o povo oscilava entre a verdade e a mentira, Elias surge como um desafio direto àquilo que Jezabel havia construído. Ele não fala em segredo, não age nas sombras. Ele confronta, e isso coloca o reino inteiro em um momento decisivo. No alto do Monte Carmelo, acontece um dos confrontos mais marcantes da história bíblica. De um lado, centenas de profetas de Baal, sustentados por Jezabel. Do outro, apenas Elias. O desafio era simples. O verdadeiro Deus responderia com fogo. Os profetas de Baal clamam, gritam, se ferem, mas nada acontece. Silêncio. Então, Elias ora. Sem espetáculo. Sem desespero. E o fogo desce do céu. Naquele momento, não restam dúvidas. O povo vê. O povo entende. Mas Jezabel se rende. Ao invés de recuar, ela reage com fúria. Ao saber da derrota de seus profetas, faz uma promessa. Elias iria pagar com a própria vida. E é aqui que a história toma um rumo ainda mais sombrio. Porque quando alguém que ama o poder é confrontado, a reação nem sempre é arrependimento. Às vezes, é vingança. Com Elias escondido e o medo voltando a dominar Israel, Jezabel não apenas mantém seu controle, ela o intensifica. Agora, não se trata mais apenas de religião, é sobre domínio total. É nesse cenário que surge um episódio que revela até onde ela estava disposta a ir. Havia um homem chamado Nabote, dono de uma vinha simples, mas valiosa menos uma herança de família. O rei Acabe desejou aquela terra, ofereceu dinheiro, outras propriedades, mas Nabote recusou. Para ele, aquilo não era apenas um terreno, era parte de sua identidade. Algo que não podia ser vendido. Acabe reage como alguém frustrado, quase infantil. Se fecha, se abate, e é nesse momento que Jezabel entra em ação. Ao ver o rei prostrado, ela não tenta consolar, ela resolve o problema. Com frieza e estratégia, envia cartas em nome de Acabe, manipula líderes da cidade e arma uma acusação falsa contra Nabote. O resultado? Ele é condenado injustamente. É morto. Tudo isso para que o rei tivesse aquilo que queria. Sem batalha, sem confronto. Apenas manipulação e sangue. Esse episódio mostra um novo nível de corrupção. Jezabel não apenas influencia menos, ela distorce a justiça, controla narrativas e elimina obstáculos sem hesitar. Mas existe algo que ninguém consegue manipular para sempre. Me diz, até que ponto alguém pode ir pelo poder antes de cruzar uma linha sem volta? Você acha que Jezabel ainda tinha chance de mudar? Ou já era tarde demais?
comenta aqui antes da parte final. Depois de tudo o que Jezabel construiu, poder, controle, influência, menos, parecia impossível que algo pudesse derrubá-la. Mas há um princípio que atravessa toda essa história. Ninguém está acima das consequências. Após a morte de Nabote, uma mensagem é anunciada pelo profeta Elias. Não era um aviso comum, era um julgamento direto. Tudo aquilo que Jezabel e Acabe haviam feito não havia passado despercebido. O tempo passa, os anos seguem, e, por um momento, pode até parecer que nada vai acontecer. Mas acontece. Um novo líder surge. G1, ungido com uma missão clara, menos por fim a corrupção que dominava Israel. E quando ele avança em direção ao palácio, o clima muda. Não é mais sobre influência, é sobre acerto de contas. Jezabel, ao perceber o que estava por vir, não se esconde. Pelo contrário, ela se preparou, se arruma, se posiciona à janela e encara seu destino de frente. Até o último momento, mantém sua postura firme, desafiadora. Mas o fim chega. Ela é lançada da janela. E aquilo que parecia intocável chega ao fim de forma brutal. Um desfecho que ecoa como consequência de tudo o que veio antes. A história de Jezabel não é apenas sobre uma mulher poderosa. É sobre escolhas. Sobre até onde alguém pode ir. E o preço que inevitavelmente será cobrado. No final, não foi sua força que definiu seu destino. Foram suas ações. E talvez a pergunta que fica seja: o poder revela quem somos? Ou nos transforma em algo que nunca imaginamos ser?